Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro Saúde e Ectoplasma, do professor Dr. Matias Tubino, depois de estudarmos o livro Um Fluido Vital chamado Ectoplasma. Nós estamos navegando aí por este início do livro entre as definições, né? Aprendemos que nós somos espíritos, qual é a nossa constituição espírito-material, e nessa constituição espírito-material o professor conceituou, né, que tem espírito, perispírito, duplo etéreo e corpo físico. E aí ele começou a explicar mais detalhadamente cada um deles. Na vez passada, no episódio anterior, falamos sobre o espírito e hoje vamos falar sobre o perispírito. Então, sem demora, vamos para a leitura. Perispírito é o corpo com que o espírito se apresenta na dimensão espiritual. A sua estrutura e sutileza depende do grau de evolução, 19, do espírito. Ele é composto por uma matéria sutil que o espírito retira do universo, em processo aprendido e automatizado ao longo do seu processo evolutivo. Em caso de espíritos com suficiente grau de conhecimento, a formação do perispírito pode obedecer ao comando deliberado, e não apenas automático, da sua vontade. Como já dito, tanto os espíritos desencarnados como os encarnados possuem perispírito. No caso dos encarnados, ele serve de modelo para a formação do corpo de matéria. Essa modelagem se dá através do duplo etéreo, que é o intermediário entre o perispírito e o corpo de carne. O espírito se liga ao corpo de carne, que servirá para a sua encarnação, através da ligação do perispírito com o duplo etéreo e deste com o corpo. A ligação é feita célula a célula. Podemos até dizer átomo a átomo. É no perispírito que são gravadas as impressões que o espírito guarda dos acontecimentos que lhe marcaram as existências. Embora a memória esteja sempre associada ao espírito, é no perispírito que ficam registrados fatos que terão atividade automática nas encarnações seguintes. Perispírito é um corpo feito de matéria sutil, mais sutil do que a matéria ectoplásmica, e apresenta uma estrutura definida. É este corpo que pode ser visto por médiums videntes. Mesmo aquelas pessoas que não são médiums, quando se encontram desprendidas do corpo de carne, por exemplo, durante o sono, podem, eventualmente, ver os perispíritos de pessoas desencarnadas ou mesmo encarnadas, estas também no estado de sono. Na continuação do nosso raciocínio, vamos relembrar que a estrutura do corpo espiritual, construída pela ação mental do espírito sobre algum tipo de matéria sutil que não conhecemos, é a que se reflete no corpo de carne, sendo, portanto, o seu modelo. Este reflexo, ou ação, ocorre através do duplo etéreo, corpo feito de um tipo de matéria intermediária entre a do corpo de carne e a do perispírito. Olha só, então a gente tem alguns conceitos muito rápidos. De novo, olha, eu fazendo propaganda aqui do canal, tem uma playlist completinha do livro Perispírito do professor Zalmiro Zimmermann, que eu recomendo que você, se não estudou ainda, estude, que vai fazer muito sentido com o estudo do ectoplasma. Beleza? Então ele está explicando aqui sobre o perispírito, né? Que todo mundo tem corpo espiritual, ou perispírito, que tem outros nomes em diversas civilizações e por idades recebeu diversos nomes. Este corpo é incrivelmente sutil, né? Mas ele pode ser visto pelos médiuns videntes. E este corpo é um modelo organizador biológico, digamos assim, que faz com que o nosso corpo físico seja constituído no momento do nosso nascimento, tá? Dentre outras coisas, é um resumo do resumo do resumo. Por ser o repositório das atividades automáticas do espírito, o perispírito guarda as informações de toda a estrutura orgânica do corpo físico. Isso quer dizer que ele possui órgãos, membros, etc. Quanto menos evoluído o espírito, isto é, quanto menos esclarecido, quanto menos livre-arbítrio tiver, mais ele estará ligado ao automatismo adquirido ao longo de múltiplas existências carnais
e mais denso será seu perispírito. Em outras palavras, o corpo espiritual será constituído de substâncias que, apesar de rarefeitas em relação às do plano da matéria densa, dela guardarão certa proximidade relativa. Quanto mais evoluído a gente for, intelectualmente, moralmente e espiritualmente, mais a gente vai conseguir moldar o nosso perispírito e também as nossas futuras encarnações. Quanto menos evoluídos, menos consciência, menos vamos saber fazer isso, entende? Então isso é feito a nossa revelia e pelos espíritos mais sábios, de acordo com o nosso merecimento e as nossas necessidades reencarnatórias. No processo automático de interação espírito-perispírito, corpo vital, corpo físico, se manifestam, neste último, todas as sutilezas gravadas no corpo espiritual, incluindo também as emoções do espírito. Isto nos leva ao entendimento de como aparecem no corpo carnal vários fenômenos relacionados com doenças que tenham elas surgido recentemente, quer sejam elas trazidas com o nascimento. O mesmo se aplica às más formações congênitas. Voltarei ao assunto mais vezes. E aí eu lembro das marcas de nascença também, que é uma coisa muito interessante, né? Que tem muitas provas, muitas conclusões aí de crianças com certas marcas de nascença, né? E até com lembranças de vida passada, que é muito comum também. Muitos pesquisadores não espíritas já fizeram aí casos prováveis de reencarnação, onde a criança diz como foi o tipo de morte dela, e que foi com um tiro nas costas, por exemplo, e tem marca de nascença porque, de alguma maneira, este tipo de experiência feriu ou desorganizou o perispírito, e aí, em nova encarnação, vem com esta marca, por exemplo, que não é uma coisa eterna, não é para sempre, e conforme o espírito vai evoluindo, vai aprendendo mais, vai moldando também o seu perispírito. Beleza? Dando continuidade, no próximo episódio nós falaremos sobre o corpo vital ou o duplo etéreo. Vai se acostumando com os nomes aí, porque tem muitos nomes mesmo. Tá bom? Obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau!